Terminou neste sábado, na Escócia, a Conferência da ONU sobre o Clima, COP26. O Brasil firmou acordos para a redução de CO2, o gás carbônico, e de metano, e até 2030 zerar o desmatamento ilegal. Agora ficam questões como reduzir as emissões de gás carbônico em 30% nos próximos 10 anos. E também a redução de gás metano, que trouxe preocupações para uma boa parte do setor pecuário, porque a pecuária foi citada no dia em que o acordo foi firmado como uma das responsáveis pela emissão de gás metano na atmosfera. Aqui conosco João Pedro Cuti Dias para comentar a COP e a participação do Brasil. João Pedro. Ledan, eu acho que essa COP foram mais de 200 países que estiveram presentes lá. O mundo está preocupado, realmente preocupado com a questão climática. Nós estamos vendo um aumento significativo da temperatura média no planeta. Os cientistas, os meteorologistas afirmam que já aumentou 1,2 graus Celsius em relação ao início, antes da Revolução Industrial. E que se chegar a aumentar a mais que 1,5 graus Celsius, é difícil você conseguir reverter o processo. Essa mudança climática vai provocar cada vez mais amplitude dos fenômenos climáticos. Secas mais intensas, chuvas catastróficas, furacão e uma série de outras mudanças no clima como um todo. Quando você analisa, você vê a questão do carbono na atmosfera, você vê de 1950 a agora, nesses últimos 70 anos, um aumento extremamente elevado de carbono. Hoje nós estamos falando em 415, 430 partes por milhão de CO2 na atmosfera. É muito alto isso. Se você voltar para trás, esse número não chegava a 150. Então, houve um aumento. Por que isso? Aí vem a questão da emissão. São dois grandes fatores que são fatores de emissão dos gases de efeito estufa. Primeiro é a questão energética. Quando você olha esses países, como o caso da Índia, China e os Estados Unidos, usam muito carvão para geração de energia elétrica. O carvão é um desastre. Para cada megawatt-hora, você põe 1 tonelada de CO2 na atmosfera. Esse foi um problema sério e que na COP não conseguiu colocar bem nos eixos essa questão. A outra, e aí você vê a questão dos transportes. O mundo hoje queima 100 milhões de barris de petróleo por dia. 100 milhões, é muita coisa. Tudo isso está provocando esse entupimento de gás de efeito estufa. Bom, para você conseguir reduzir isso aí, trazer a um número menor, você vai ter que mudar a matriz energética, ampliar as fontes renováveis. O Brasil está avançando em energia eólica, está avançando em energia fotovoltaica. Nós tínhamos uma matriz muito limpa, que era a base da hidráulica. Só que com a mudança de clima, com essas secas intensas, nós fomos obrigados a puxar, a acionar térmicas com gás natural, ou com fuel oil, ou com outras alternativas de gases de combustíveis fósseis. Então, nós perdemos espaço nessa questão, que nós tínhamos uma matriz muito limpa. Temos que recuperar isso aí. A questão de transporte é outra coisa crítica. O Brasil depende muito de transporte de rodoviário. É um transporte que queima mais diesel em relação ao hidroviário e ao ferroviário por TKU, toneladas por quilômetro útil. Ou seja, você gasta muito mais combustível para fazer isso aí. É uma outra dificuldade que nós vamos ter. Mas o maior problema do Brasil, em termos de emissão, para reduzir, para cumprir as metas do Acordo de Paris, ou cumprir as metas agora desse acordo na Escócia, é a questão do desmatamento ilegal. Esse sim, esse é um desastre para o Brasil. A metade das emissões de CO2 vem do desmatamento, a mudança do uso do solo. Tem uma meia dúzia de gente que está se beneficiando, tira a madeira, derruba a floresta, quando é época da seca, queima, ou seja, você cria um problema seríssimo para o Brasil. Então o Brasil tinha que atuar firmemente na questão do desmatamento. Como, João Pedro? Inteligência, não tem outra maneira sem ser inteligência. Nós temos hoje, na Polícia Federal, nas Forças Armadas, setores muito capazes de fazer isso. E usar a inteligência, quando chegar numa região que tem tora,
Bota rastreador nas toras. Hoje é tão barato o rastreador para você saber para onde que vai essa tora. A tora não vai ficar ali na mata, ela vai para algum lugar. Pune rigorosamente quem está fazendo isso. E ataca a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Atua em cima desses caras que estão ganhando dinheiro, que colocam em xeque a produção, o trabalho de 230 mil, ou só falar em pecuarista no Brasil. Então, por quê? Porque se o Brasil não cumprir isso, vai haver retaliação, não tem a menor dúvida. Os caras vão colocar barreira, vão colocar tarifa, eles vão dificultar o trabalho do brasileiro no mercado internacional, seja de grãos ou de carne. Então, nós temos que atuar em cima disso. Uma outra coisa que eu estou falando em termos de emissões. Agora, nós temos que sequestrar esse carbono que está na atmosfera. Nós temos que sequestrar isso, temos que diminuir. O Brasil é um dos países que tem as melhores condições e o custo mais barato para sequestrar esse carbono. De que maneira? 2/3 do carbono que está na atmosfera, que tem no planeta, está no solo. Então, se eu conseguir fazer um trabalho, e hoje o Brasil está fazendo, integração lavoura-pecuária, plantio direto, cobertura do solo em todas as épocas, usar gramíneas no intervalo entre uma plantio de uma soja e outra, uma série de coisas. Se eu conseguir botar 1% a mais de matéria orgânica no solo, eu sequestro 10 toneladas de carbono, que equivale a 26 toneladas de CO2. Ou seja, é um volume expressivo. Esse produtor rural que tem áreas, ele teria que ser motivado. Você tem áreas que poderiam ser desmatadas legalmente, ele poderia ser motivado a receber um valor por essa floresta que ele está deixando em pé. Ele não vai ter renda, mas vai receber um valor. E esses 100 bilhões de dólares que, teoricamente, os países ricos que foram responsáveis pela essa poluição iriam transferir para os países emergentes, poderia servir um fundos para que apoiasse isso. Então, lá na Amazônia, é 20% da área. O cara tem 10 mil hectares, abriu 1.000, poderia abrir mais 1.000. Haja um recurso para ele receber esse valor e não desmatar. É uma maneira inteligente de fazer isso. Mas, pelo menos, tem que brigar sempre em cima da inteligência, procurar achar caminhos para fazer isso. O Brasil tem que mostrar no mundo que o Brasil tem condições de sequestrar carbono, ajudar a limpar um pouco a atmosfera. Diminuir o uso de produtos fertilizantes sintéticos, por exemplo, nitrogenados. A ureia, quando se joga no solo, uma grande parte, 30%, 40% dela, acaba virando óxido nitroso. O óxido nitroso é 300 vezes mais danoso do que o CO2. Então, você teria que trabalhar em cima disso. De que maneira? Fixação biológica de nitrogênio. Então, usamos isso na soja, vamos usar para gramínea. E existe hoje material que é possível fazer isso. Os 12 milhões de hectares que nós temos de passivo, de área de vegetação permanente, recuperar isso, arrumar recursos para que ele possa fazer um trabalho de extensão rural para mudar os modelos de produção. Na Amazônia, o pessoal ainda tem aquela ideia lá dos índios, lá do passado, de queimar para limpar o solo para plantar. Não faça isso. Porque depois perde o controle do fogo, o fogo entra em outras áreas, etc. Ensinar a usar tecnologias mais racionais para produzir. E isso é possível fazer, não é difícil. Hoje nós temos em quase todos os municípios do Brasil profissionais na área da agronômica, na área veterinária, né? Zootécnica, que podem assessorar. Ou seja, mudar o modelo de produção, ensinar a usar aquela agricultura regenerativa, aquela agricultura agropecuária sustentável. Puxa vida. De uma maneira geral, você gostou da participação brasileira? O Brasil, o acordo do metano, por exemplo, o Brasil não iria assinar, depois acabou assinando. Já é um reflexo da pressão que tem internacional, Zé. Foi assinado em função da ameaça de retaliações. Metano, nós trouxemos o técnico aqui da Embrapa, o Rodrigo. Hoje você tem, via genética, já tem condições de produzir de animais, caracterizar, né, reprodutores, que vão fazer os seus descendentes ter uma menor formação de metano nos processos digestivos, na flatulência, no arroto. É ótimo, é uma coisa. Se você diminuir a idade de abate, nós estamos diminuindo a idade de abate. Se você olhar 20 anos atrás, 40% eram animais com mais de 4 anos. Hoje já reduziu isso
para menos de 15%. Já diminuiu, já não tem aquele animal de boi de 5, 6 anos. Não. O próprio avanço das exportações de carne para a China, que foi um divisor de água, trouxe incentivo a produzir animais com menos de 30 meses. Quanto menor for o espaço entre o animal nascer e ser abatido, você tem uma pegada de carbono menor. A Embrapa fala hoje que você plantando um número X de árvores, depende da região, 200, 300 árvores, você é capaz de compensar a possível emissão desse CO2. Essas árvores poderiam servir de abrigo para o animal, sombra. Tem uma série de alternativas que pode ser feita. O fato de você trazer água para o animal, em vez do animal ir até os córregos, evitar assoreamento e tal, você tem uma série de tecnologias que são possíveis. E nós estamos mostrando aqui no canal, sempre estamos mostrando exemplos que podem ser replicados pelo senhor e pela senhora. E nós precisamos fazer isso se nós quisermos manter a participação do Brasil no mercado mundial. Porque nós vamos sofrer pressão de tudo que é lado. O chinês não vai dar conta. Vai. Algum momento ele vai exigir uma carne de carbono com pegada de carbono menor, não vai aceitar soja que vem de regiões desmatadas ilegalmente, enfim, vão ocorrer restrições. E o Brasil tem que estar preparado para enfrentar isso. E a melhor defesa é o ataque, é mostrar que nós estamos fazendo. E hoje nós temos essa tecnologia. Nós temos milhares de produtores que são exemplo no mundo inteiro. Eu costumo sempre citar aqui, na conversa nossa, o próprio chefe da COP26, quando veio ao Brasil e foi na Embrapa, lá em Brasília, ele ficou meio boquiaberto em ver as tecnologias que o Brasil está fazendo. Isso, para a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então nós temos que mostrar ao mundo isso e ampliar esse leque de produtores que façam essa tecnologia. Organizar o nosso pequeno produtor, que muitas vezes está meio solto no espaço, não tem assessoria, usar produtos naturais. Hoje nós temos remineralizadores, fosfatos, produtos à base de potássio, sem cloro, enfim, tem muita coisa importante aqui no mercado, uso de defensivos biológicos. A nossa ministra colocou que cada vez mais o plano safra vai ser cada vez mais verde, e está certo. Nós temos que pensar em sustentabilidade. Não for aumentar a temperatura do planeta como estão aumentando, meu amigo, nós vamos ter que ir para Marte mais cedo do que nós esperávamos. João, mudando um pouco de assunto, normalmente segunda-feira nós temos a divulgação da balança comercial brasileira referente à semana anterior. Hoje, feriado, não temos, mas provavelmente amanhã nós deveremos ter o resultado da segunda semana de novembro, né? Acho que segunda ou terceira? Acho que... A semana passada, né? Expectativa das exportações brasileiras? Olha, Zé, quando você vê essa reação no mercado de boi, voltando a patamares acima de R$300 a arroba, o mercado interno não tem esse fôlego, ou seja, há uma expectativa, e o Brasil com o preço mais barato do mundo, fora a Índia, de carne bovina, países aumentando as importações do Brasil, o Egito, os Estados Unidos, vários países aumentando, mesmo que não compense os 40% que ia para o mercado chinês, outros países estão comprando, porque a nossa carne é boa e tem valor, e tem quantidade e tem valor razoável para eles lá. Então eu creio que amanhã deva ter um número bem melhor das exportações, porque essa reação do preço deve estar amarrada a alguma coisa em termos de exportação. Isso a gente vai ver amanhã, se Deus quiser, na hora que sair o relatório da Secretaria de Comércio Exterior. O preço tem caído semana a semana, né? Antes da suspensão para a China, chegou a mais de $5.800 a tonelada. Já estamos com o preço na casa de 4.300, 4.000 Não, perto de 4.900. Né? 4.900? É verdade, está bem perto dos 5.000, é verdade. Mas está caindo semana a semana. Mas na semana passada, que foi a segunda semana, está me dizendo aqui a Karine, a média diária já passou das 4.000 toneladas para 5.000 toneladas, 5.100 toneladas. Já houve um crescimento em relação à última semana de outubro.
Isso é importante. Vamos ver amanhã se confirma esse número, né? Se confirmar, e também o preço médio das exportações. Porque a nossa arroba está custando menos de $50. O mundo inteiro está 60, 65, na Austrália 110. Por que no Brasil tem que valer menos que 50? É complicado. O custo de produção nosso subiu muito. Eu imagino a situação desses confinadores que estavam com o animal pronto e que quando chegou abaixo de 260, 270, ele ficou meio embretado. O que eu faço? Por quê? Porque o custo dessa roupa foi caro, não foi barato. O milho é o preço que está, farelo de soja, etc, etc. E você ainda não tem animal de pasto pronto. É muito poucas regiões que tem animal de pasto pronto. Eu comentava com você antes do programa que eu fui numa cidade aqui no interior, o cara não abateu o gado semana passada, porque não achava animal pronto para abater. Ou seja, aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado forte da pecuária, isso não deve ser diferente em Goiás, não deve ser diferente em Mato Grosso. Só tem gado pronto é quem tem ou suplementa, ou que tem integração lavoura-pecuária, teve pasto durante esse período, porque a maior parte dos pastos no Brasil estavam rapados. A seca judiou bastante do setor. E essa falta de animal pronto para abate tem elevado os preços da arroba. E outra coisa, o pecuarista ele não se apavorou com a queda. Muitas vezes, o cara vai, então eu vou vender tudo. Não vendeu, ele segurou, vendeu o que ele precisa para manter o dia a dia da fazenda. Todas aquelas ocasiões que nós sempre falamos aqui, carne fraca, greves caminhoneiras, o pessoal tira o pé do freio, bota o pé no freio e espera o que vai acontecer. E está certo, ele não pode queimar um patrimônio dele. Os custos dele, o custo da pecuária está subindo. Se você olhar a sal mineral, um ano atrás está o dobro. O arame está o dobro. E assim uma série de outros produtos, combustíveis, etc, etc. Então, pesa isso na formação de custo dele. Ele não pode queimar esse troço. João Pedro Cuti Dias, obrigado. Até amanhã. Amanhã, Deus quiser.